Pois bem, a reforma da Previdência ele trouxe algumas questões. Em alguns pontos na Câmara nós conseguimos poucas vitórias. Aqui no Senado, com o relatório do senador Tasso, 2 pequenas vitórias, mas o texto ainda está muito ruim. Não está bom para ser aprovado. Isso, inclusive, o próprio senador Tasso Gereissati assume em seu relatório quando ele resolve mandar uma PEC paralela. Eu vou mandar uma PEC paralela para arrumar o que não está bom nesse texto, porque eu não quero enviar esse projeto à Câmara com medo de demorar a aprovação e não aprovar esse ano. A pressa deles é impressionante e nós temos que combater essa pressa sob pena de termos um texto constitucional que não tem legitimidade. Quando eu falo não tem legitimidade jurídica, é porque não dá para aplicar uma norma que está flagrantemente errada, que não combina com a sociedade. Uma PEC paralela não pode servir para consertar os erros de uma norma, de um processo legislativo regular. Não podemos aceitar uma PEC paralela, não podemos aceitar a PEC 6 que está aí, porque ela traz prejuízo. E vou trazer isso para vocês agora, mas antes, ficou fixado na proposta a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, como regra geral, e em algumas das regras de transição também. Recentemente, no relatório do senador Tasso, foi excluída a proposta do BPC. Senador Paim, eu acho que o tempo está equivocado, está 1 minuto e 40 só. Tá? Foi excluída a proposta do BPC, ou Diego, seja... você quer falar pouco, pelo que eu vi? Não, porque eu ia te dar tranquilo. agora, a partir de agora, até os 10 minutos mais 5. Então estou tranquilo, Então, obrigado. Tá bom, vamos lá, então. Mas em relação ao BPC, que é aquele benefício de prestação continuada às pessoas miseravelmente pobres, o senador Tasso Gereissati retirou da proposta essa questão, o que foi uma vitória. Na Câmara, o governo federal queria colocar 70 anos para receber o benefício, sendo que até 70 anos a pessoa ia receber R$400 entre os 60 anos de idade e os 70. Muito pouco. Na Câmara conseguimos suprimir isso, só que o governo ainda queria mexer no critério de acesso, aquele 1/4. E aí teve um texto também que ficou razoavelmente bom. Aqui o senador Tasso Gereissati excluiu de vez o BPC da proposta. Esse é um ponto positivo, mas como eu disse, ela ainda não está boa. A exclusão dos estados e municípios gera um problema grave no nosso país. Nós temos uma previdência extremamente instável, judicializável. O INSS é o maior litigante nacional, é o maior réu que existe. Ele lidera o ranking de ações judiciais respondendo como réu. E essa proposta da PEC não vai alterar isso, pelo contrário, ela vai piorar. E piorando a judicialização, gasta-se mais. Gastando-se mais, sobra-se menos para gastar com a sociedade. Mas eu vou mostrar para vocês aonde que mora o maior problema dessa reforma. É no cálculo do benefício. Hoje, o benefício previdenciário ele é calculado pela média dos 80% maiores salários de contribuição. Pela média desses 80%, foi alterada. Pode continuar. A média, o cálculo da média, que é dos 80% maiores salários de contribuição, foi alterada para os 100% maiores salários de contribuição. Só nessa alteração há uma perda de 20% a 30% do valor do benefício, como eu vou mostrar para vocês. Além disso, mudou o cálculo do benefício, que saiu de 100% em alguns casos e vai para 60% mais 2% a começar dos 15 anos para as mulheres e dos 20 anos para os homens. Isso gera uma discussão, porque os homens estão diferentes das mulheres e devem ficar, mas em contrapartida aumentou-se 5 anos para a classe que menos tem condições de contribuir. E isso o senador Tasso também no seu relatório falou, está errado. Mas onde é que eu vou consertar isso? Na PEC paralela. E aí fica o vácuo entre a aprovação da PEC 6 e a PEC paralela de normas distintas para as pessoas. Quanto tempo essa PEC paralela vai demorar para ser aprovada, pessoal? Nós não podemos aceitar isso. E aí como que ficam os cálculos? Mostro para vocês. No primeiro exemplo, uma mulher de nível superior, uma dentista, atualmente empresária, dona da própria clínica, tá? 54 anos de idade, 30 anos e 9 meses de contribuição. Veja que ela já cumpriu o tempo para aposentadoria por tempo, na regra geral, com o fator previdenciário. Se ela fosse se aposentar hoje, o cálculo da média dos 80% daria R$ 2.909. O cálculo da média dela, se fosse dos 100% que é a regra proposta, cai para 2.455.
R$500 aí quase de diferença. Essa é a variação da contribuição dela. Se ela se aposentasse hoje com o fator previdenciário, o benefício dela seria de R$ 1.901. Se ela esperasse mais um pouquinho para se aposentar, pelo cálculo dos pontos, a aposentadoria dela seria de R$ 2.909. Isso se daria em março do ano que vem, março de 2020. Seguindo, se ela for pegar, como ela não vai conseguir chegar até março, porque a reforma vai aprovar até lá, se ela for entrar na regra de transição, o benefício dela vai para R$ 2.013. Veja, era R$ 2.909, vai para R$ 2.013, ela vai perder R$ 896 só por conta da metodologia de cálculo, que sai do 100% e vai para os 60% mais 2%, além do cálculo dos 100% das maiores contribuições, não das maiores. Então ela vai perder R$ 896 só na troca. Se tivesse esperado até 2020, março de 2020, ela ia ter R$ 896 a mais na sua renda. E se essa pessoa vier a óbito, vier a falecer, como que vai ficar a pensão por morte dela? Essa pensão, que hoje seria de 2013, considerando esse novo cálculo, cairia para R$ 1.500 por conta do cálculo que vai ser feito para a pensão. Veja, ela vai perder em 1.500 não, 1.400. Ela vai perder em relação à regra atual hoje R$ 1.500,66 se ela deixasse pensão hoje. Não é uma perda pequena, não é uma diferença que nós devemos desconsiderar. Outro exemplo para vocês terem ciência, que é o que se adequa à maioria da nossa sociedade. Uma mulher também sem profissão definida, uns 50 anos de idade e 8 meses de contribuição, 26 anos de contribuição, se aposentaria nas regras atuais em março de 2023 por tempo de contribuição e em outubro de 2028. A média dela pelos 80% era R$ 1.241. Se a média fosse pelos 100%, vai dar R$ 1.099. Veja que ela vai perder aqui em torno de R$ 200 por mês, só na mudança da metodologia de cálculo. E aí muitas pessoas podem perguntar, mas R$ 200 é pouco. R$ 200 dá para aguentar. Dá para nós que ganhamos um pouco mais, mas para quem ganha menos, R$ 200 faz uma diferença absurda. São R$ 200 que essa pessoa vai deixar de comprar um produto, de comprar um equipamento, de comprar alimentos, de girar a economia onde ela mora. E se ela não gira a economia onde ela mora, a economia não prospera. Se a economia não prospera, a reforma da Previdência não atingiu o seu objetivo. É isso que nós temos que estar atentos, pessoal. A reforma ela reduz drasticamente o valor dos benefícios. E reduzindo o valor médio dos benefícios, a economia não prospera. Então, essa falácia do governo de que a reforma para melhorar a economia, perguntem como? Se eu estou tirando dinheiro da sociedade, se eu estou tirando renda de circulação. Se o meu povo não tem dinheiro para comprar, eu, enquanto vendedor, não tenho como vender, porque não tem quem compre. E se não tem quem compre, eu vou falir. E se eu falir, a roda da maldade vai girar. Esse é outro exemplo. Se essa pessoa falecer, pessoal, a pensão por morte dela vai ficar em R$ 1.099 só. Se ela tivesse aposentada, se ela não estivesse aposentada, vai ficar inferior ao salário mínimo. Vai ficar R$ 698,60. O valor da pensão por morte dessa segurada. R$ 698, menor que o salário mínimo. Aí fala, pode receber menor que o salário mínimo, Diego? Pode. Pode receber porque a proposta ela determinou que se o dependente tiver alguma renda formal, o benefício pode ser inferior ao salário mínimo de pensão por morte. Olha que absurdo, o salário mínimo já é o mínimo. Como que eu vou pagar menos do que o mínimo para uma pessoa sobreviver? Isso é impensável, não tem como a economia melhorar com essa realidade. Além do mais, o senador Tasso Gereissati, no relatório dele agora, propôs que o conjunto das rendas formais que não pode ficar inferior ao salário mínimo. Ou seja, se tiver R$ 690 e a pessoa receber um BPC, ela vai ter que optar por um para o outro, ou no mínimo receber o salário mínimo, que é só o BPC, e renunciar à pensão. No mínimo das situações, vai perder muito dinheiro. E acabando com o poder de compra da sociedade, a economia vai ruir. Eu trouxe outros 2 exemplos que não vai dar tempo de mostrar, mas em ambos
mostram como o valor médio dos benefícios vai reduzir. E eu queria finalizar com vocês com o seguinte: o senador Tasso Gereissati citou senador Paim, no seu relatório, um trecho que eu achei bem capcioso. Ele fala, de fato, a presença de 4 regras de transição nos dá tranquilidade quanto ao respeito aos princípios da segurança jurídica, à confiança, da proteção à confiança, no que não podemos concordar com as emendas pleiteadas para modificá-las. Existem várias emendas que visam modificar as regras de transição. E o senador disse, não vou aceitá-las, por quê? Porque, para mim, o que tem hoje resgata a segurança jurídica e mantém a proteção à confiança do cidadão do Estado. Se nós, enquanto cidadãos, não confiamos no Estado e o Estado não confia no cidadão, nossa relação se desestabelece. Nossa relação se desestabelece. E se a nossa relação fica frágil em cidadão-Estado, não há confiança. Se não há confiança, o país não cresce. É uma lógica muito simples. Se querem nos equiparar aos americanos, aos alemães, aos europeus nórdicos, equiparem também quanto à confiança, quanto à proteção da segurança jurídica, para que o brasileiro saiba qual regra lhe rege e que essa regra não vai ficar sendo modificada todo dia a bel prazer do comandante que chegar a ocupar o nosso poder. Nós precisamos ter firmeza nas nossas regras, para que nós confiemos no país, trabalhemos, contribuímos, pagamos nossos tributos, sabendo exatamente o que amanhã nos virá, sabendo exatamente que norma irá me proteger. Porque sem isso, pessoal, sem confiança, não há prospecto, não há projeção de uma melhora econômica e social no nosso país. Muito obrigado. Esse foi o último painelista. Meus cumprimentos, doutor Diego Monteiro Cheruli, advogado e professor e diretor de BDP. Passamos agora a palavra à senadora Zenaide Maia. E, na sequência, teremos as entidades. O senador Humberto Costa vai presidir para que eu converse com alguns sindicalistas que pediram que eu dialogasse um pouco com eles. Bom dia.